Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. O Senhor Deus teve misericórdia de nós. E para nos salvar, o Senhor recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso de Cristo que foi derramado, nossos pecados foram lavados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais o juízo, o castigo do Senhor Deus. Sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos, nós recebemos a imensa graça da salvação. Senhor, nesse tempo presente, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos louvando a imensa graça do Senhor Deus, estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. Senhor, nesse santo momento, nós cremos que o Senhor esteja conosco, cuidando de cada um de nós. Através da mão de misericórdia, o Senhor Deus possa sustentar a cada um. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver diante do Senhor Deus sem vergonhas. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para vivermos conforme a sua santa vontade. Senhor, este mundo cada momento mais vai se tornando maligno, cheio de pecado. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós não sabemos o que há de acontecer no amanhã. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, dessa geração maligna. Que o Senhor Deus possa nos proteger para que possamos viver como seus filhos corretamente. Que o Senhor Deus possa nos cuidar e possa nos conduzir. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, no meio da dificuldade, estão guardando a fé para pregarem o Evangelho. Que o Senhor Deus esteja no meio deles, e através da sua graça, do poder do Espírito Santo, possa protegê-los. Que no último tempo possam cumprir o trabalho do Evangelho, a missão, e assim que o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, em certos momentos, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse momento, a sua santa palavra, a sua santa vontade, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos seguir. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus capítulo 20. Vamos procurar Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29. Até o versículo 34, eu irei ler. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disse-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Vamos ler até aqui. Então, o inverno frio já se passou e agora estamos na melhor estação do ano, a primavera, onde a vida começa a brotar, a florescer, e a nossa vida de fé também, como a primavera, nós desejamos rejuvenescer em forças para que nós possamos frutificar bastante para o Senhor. Então, conforme a palavra que nós lemos hoje, então com o tema O Clamor dos Cegos, iremos aprender sobre esta palavra. O Senhor Jesus, enquanto caminhava por Jerusalém para pregar a palavra e também para fazer diversos milagres, quando ele foi em Jericó, e enquanto estava retornando para Jerusalém, aconteceu os fatos que aparecem aqui no versículo. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, enquanto estava caminhando por Jericó, quanto mais baixo você vai indo, vai descendo na região de Jericó, você vai para perto de Sodoma e Gomorra, onde foram destruídos, onde nós temos o Mar Morto. Então quer dizer que bem no meio do caminho de Jerusalém até o Mar Morto, nós temos Jericó. O Senhor foi a Jericó e enquanto ele estava partindo pelo seu caminho, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. Então, muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus nessa época. E agora o Senhor Jesus retornando para Jerusalém. O Senhor Jesus iria se tornar o rei, iria contra Roma, dando a libertação para o povo de Israel. E esta era a expectativa do povo de Israel na época. É por isso que uma grande multidão seguia o Senhor. Então, 2 cegos estavam assentados na época, ali, junto do caminho, e ouvindo que Jesus passava. Quando eles sentiram que o Senhor Jesus estava perto deles, eles utilizaram de todas as suas forças para clamarem. Eles disseram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles dizerem, Senhor, significa que eles não veem o Senhor como um dos profetas, mas chamá-lo de Senhor é chamar de Messias ou chamar de Deus. E ele diz, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Se nós olharmos no Antigo Testamento,
Quando o Senhor enviou a Cristo, existem palavras que ele disse que haveria de enviar o Messias como filho de Davi. É por isso que o Messias prometido. Então é por isso que eles souberam que Jesus iria vir como filho de Davi, o Messias. E é por isso que eles pediram por misericórdia. E a multidão os repreendia, dizendo: Ei, calem a boca, vocês são barulhentos. Então, na época, no meio de muitas pessoas, nós tínhamos rapis que iam ensinando o povo. Acredito que este era um dos costumes da época. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, enquanto caminhava, ele deve ter ensinado palavras de ensinamento a eles. Então nós podemos ver que eles realmente pediram por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, dizendo: Ei, por que vocês são tão barulhentos? Faz silêncio, segue o Senhor Jesus, tem que ouvir o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês são muito barulhentos, não dá para ouvir o que Jesus está dizendo. E eles disseram para eles se calassem, mas cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Em alta voz. E eles disseram: Filho de Davi. Então estes homens aqui são cegos. São aqueles que estavam esperando Jesus, o Messias. Mas este tema aparece em Lucas, em Marcos, mas possuem o mesmo conteúdo aqui. Como em Marcos capítulo 10 em diante, nós podemos ver sobre o mendigo, o cego mendigo chamado Bartimeu. Já que ele era cego, ele era pobre, mendigo. E já que ele mendigava por muito tempo, todas as pessoas o conheciam o nome dele. E se nós olharmos em Lucas capítulo 18 também, havia um cego no meio do caminho que suplicava por dinheiro. E este homem também, quando ouviu o Senhor Jesus que passava, ele ouviu essa notícia e ele clamou para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é aquele que pode reviver os mortos, ressuscitar os mortos, pode abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, pode realmente purificar os leprosos, pode fazer diversas misericórdias. As pessoas devem ter ouvido sobre esse feito. E é por isso, já que eles são cegos, eles não têm como procurar pelo Senhor Jesus, mas já que o Senhor Jesus estava andando pela terra de Israel, com certeza Jesus também deve vir para Jericó, e eu acredito que eles tiveram essa expectativa. E por fim, Jesus chegou a Jericó. Quando Jesus foi a Jericó, com certeza ele haveria de partir dali também. Então, se o Senhor Jesus realmente saindo de Jericó, eles ficaram no meio da rua do caminho esperando pelo Jesus passar por ali. E as pessoas devem ter perguntado: o que vocês estão fazendo? E eles devem ter perguntado para a multidão: por que tem tantas pessoas aqui? E as pessoas devem ter respondido: Jesus está passando por aqui. E agora chegou o tempo onde os mortos são ressuscitados, os leprosos purificados, os deficientes realmente curados novamente. Quer dizer que eles também ouviram que o Senhor Jesus podia abrir os olhos dos cegos também. Então eles tiveram a esperança de poder abrir os seus olhos. E eles esperaram por Jesus para passar na frente deles. E quando o Senhor Jesus realmente estava perto deles, quando eles sentiram isso, com certeza eles clamaram juntos para o Senhor.
dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Então pense bem em toda aquela multidão que seguia o Senhor. Eles devem ter reclamado, dizendo: Nossa, por que esses mendigos, esses cegos estão gritando, clamando aqui? Faça o silêncio. Ou vocês vão apanhar. Com certeza ele deve ter ameaçado a eles. E estes cegos, eles clamaram mais ainda. Se nós olharmos em Marcos capítulo 10, o Bartimeu só diz que ele clamou em alta voz. Eles começaram a repreendê-lo para que eles se calassem. Então eles são cegos, e já que são cegos, se tornaram mendigos. E já que são mendigos, são desprezados pelos homens, que estão vivendo nessa situação. Mas agora se encontrando com o Senhor Jesus. Possuem a última oportunidade e não podem perder essa oportunidade. E não é porque que os homens estão ameaçando-os, não é por ter medo que vão se calar. E é por isso que utilizaram de todas as suas forças para clamarem. Então, esse clamor nós podemos dizer que é um berro, não é? É o grito. É o último grito para que sejam salvos. Eles disseram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E não é porque que os outros estão dizendo para se calarem que vão fechar as suas bocas. Se eles perderem essa chance agora, jamais pode ser que essa chance não retorne. Eles não sabem, não têm a certeza, não têm a expectativa de que Jesus há de retornar para Jericó novamente. Nós podemos dizer que esta é a primeira e a última chance. É por isso que eles utilizaram de todas as suas forças para clamarem, para gritarem. O Senhor Jesus foi e disse a eles para chamá-los. E é por isso que eles disseram, realmente, ei, se acalmem, o Senhor vos chama. E o Senhor Jesus parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? E eles disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. O que será que os cegos vão pedir? Dinheiro? Comida? Não é outra coisa. O que o cego deseja é abrir os seus olhos. Deseja abrir os seus olhos. Então é por isso que o Senhor Jesus não simplesmente disse esta palavra, mas ele tocou neles e disse que seja conforme a vossa fé. E eles abriram os seus olhos. Se nós olharmos em Marcos capítulo 10, versículo realmente 48, quando Bartimeu foi chamado pelo Senhor Jesus, ele abandonou toda a sua veste e seguiu o Senhor. Então, ele tinha a sua capa, a capa dele era a roupa dele, mas também se pôr no chão se torna sua cama. Nós podemos dizer que é um artefato, ou um equipamento, um acessório, ou um objeto muito importante para ele, porque serve de roupa, serve de cama, serve de tudo para ele. Mas como deve ser tão sujo, não é? Porque ele está a vida toda andando com essa capa. Ele não podia ir para o Senhor Jesus com essa capa, é por isso que ele abandonou a sua capa e correu para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus abriu os seus olhos. E assim, Bartimeu seguiu o Senhor Jesus. Então, como em Lucas capítulo 18 também tem esse mesmo tema. E é por isso que o cego ser curado. Este feito, através desse trabalho, nós podemos ver o processo de um pecador ser salvo. Se nós olharmos em João capítulo 9, nós temos os cegos de nascença, onde os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, este homem é cego desde o nascimento? É o pecado de seus pais ou é o pecado dele? Pense bem, como que um cego pode pecar antes de nascer? Então deve ser o pecado dos pais
E assim o filho deve ter se tornado pecador. Era essa a curiosidade que os discípulos tinham, e perguntaram a Jesus. Mas o Senhor Jesus disse: Ele ter se tornado cego não é por conta dos seus pecados, não é o pecado de seus pais, mas para que se manifeste a obra de Deus, o trabalho que Deus deseja realizar. Qual é o trabalho de Deus? Qual é a obra de Deus? O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, e ao ver do Senhor Deus, os pecadores são perdidos, são cegos, são mendigos coitados. E é por isso, aqueles que são cegos desde o nascimento, nós podemos ver que todas as pessoas deste mundo, quando nascem, são cegos desde o nascimento. Então, parece que estão com os olhos abertos, mas é da carne. O do espírito estão cegos. Adão e Eva, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles realmente se clarearam, não é? Mas isso significa que os olhos deles estavam obscuros antes de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não, não é isso. Dizer que os seus olhos se abriram significa que os olhos para com Deus se tornaram obscuros e os olhos para se enxergarem a si mesmos se tornaram claros. Se abriram. Puderam ver a vergonha de seus corpos, a vergonha de estarem nus, despidos. E assim eles criaram a saia com folhas. Então, fruto do conhecimento do bem e do mal parecia boa de se comer, formosa. Nós podemos dizer que é a concupiscência da carne, a concupiscência realmente dos olhos e a soberba da vida. Então, o Senhor ele disse para não amar o mundo nem as coisas deste mundo. Então, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, onde as pessoas têm os seus olhos claros para comerem das coisas deste mundo. Então, mas os olhos para com Deus se tornaram cegos por completo. E é por isso que aquele que é cego desde o nascimento representa todos os pecadores. Então, não conseguem ver o mundo que o Senhor Deus criou. Não conseguem ver a luz que Deus criou. Não conseguem ver todas as coisas maravilhosas. Não conseguem ver nada. Pense bem numa coisa dessas. Você ser cego. Uma pessoa que não recebeu a salvação, podemos dizer que é cego espiritual. Se nós olharmos em Apocalipse, capítulo 3, dentre as 7 igrejas, a última igreja chamada Laodiceia, existe a palavra que o Senhor Deus enviou a eles. Então, vós sois ricos, realmente não tem falta de nada. A igreja de Laodiceia, se nós olharmos na história da humanidade, representa a última imagem, a última forma do cristianismo nessa última geração. Nós podemos dizer que é o auge do cristianismo. Nós temos tantos cristãos pelo mundo, tantas denominações diferentes, tanto zelo. É incrível. E é por isso que diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então vive como se não tivesse nada de falta, vive realmente se satisfazendo. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então ele está preso à nossa própria autossatisfação. Nós podemos dizer que os cristãos vivem assim. A palavra do Senhor Jesus. Então está dizendo que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Espiritualmente, vocês não sabem desta vergonha? Que espiritualmente estão totalmente nus. Não sabem esta vida miserável. Vivem presos na própria autossatisfação. E é por isso. Então você ser cego quer dizer que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor Deus, você não enxerga. Então o homem tem espírito.
Então ele não vê as coisas somente da carne, mas vê ao Senhor Deus espiritual. Consegue ver o mundo criado pelo Senhor Deus, vê a glória do Senhor Deus, precisa conseguir ver as coisas espirituais. Mas os pecadores se tornaram cegos espirituais. Não sabem qual é a graça que Deus permitiu, não conhecem a glória de Deus. Aqueles que não receberam a salvação são cegos espirituais. E agora estes dois cegos. Então o Senhor está passando na frente deles. Então, mas eles quiseram se encontrar com o Senhor Jesus a qualquer custo. Por fim, para abrir os olhos para verem ao Senhor, para poderem ver todo o trabalho que o Senhor Deus faz, o trabalho espiritual. E é por isso que eles clamaram. Então, a evidência de que o Senhor Jesus é Cristo. Nós podemos ver dentre os milagres que o Senhor fez. Então, quando João Batista, ele criticava Herodes, ele foi capturado e morto, decapitado depois de um tempo. Enquanto ele estava aprisionado, ele enviou seus discípulos para o Senhor Jesus. Então, os discípulos de João Batista, eles disseram: Tu és o Cristo? Ou devemos esperar por um outro? Então, o João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo, testificou que o Senhor Jesus era Cristo. Mas será que agora ele está realmente desconfiando do Senhor Jesus, dizendo: Tu és mesmo o Cristo? Ou será que devemos esperar por outro? Então, isso não significa que o João Batista ele desconfiou do Senhor Jesus. E João Batista ele não desconfia do Senhor. O problema são os discípulos. O João Batista, quando ele deu o batismo, muitas pessoas seguiram o João Batista. E quando ele deu o batismo para o Senhor Jesus, não significa que o Senhor Jesus deu o batismo. Então muitas pessoas seguiram porque são os discípulos, não é? E os discípulos ficaram bravos, não é? Dizendo: Nossa, como é que o nosso mestre foi e batizou aquele homem? E aquele homem está indo por outro lugar batizando outras pessoas e as outras pessoas estão seguindo aquele Jesus. Não existe ninguém que está seguindo ao nosso mestre, João Batista. Então pensem bem. Se você está introduzindo o noivo, a noiva vai seguir o apresentador ou vai seguir o noivo? A noiva precisa seguir o noivo, não o amigo que está apresentando. Se seguir o amigo, está totalmente errado. É por isso que João Batista havia dito. Então ele disse: Eu, como amigo do noivo, eu sou aquele que está alegre pelo noivo, vendo a felicidade. Como amigo, eu estou em grande alegria. Então isso significa que João Batista realmente viu que era algo lógico que todas as pessoas seguissem a Cristo. Mas o problema são os discípulos aqui. Eles não viram o Senhor Jesus como a Cristo. Muitas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus e eles ficaram realmente com inveja. Então, com certeza, ele deve ter enviado seus discípulos para que compreendessem que Jesus é o Cristo. Então, aqui na palavra do Senhor Jesus. Então, disse: Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E eles disse para contar isso para João. Então, esta é a evidência de que é o Cristo. Que os cegos veem,
Os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, isso significa que é a evidência de Cristo. Então, ouvindo o feito do Senhor Jesus, os discípulos de João Batista, com certeza devem ter contado para João Batista, e João Batista deve ter dito, sim, viu, ele é o Cristo. Este é o Cristo. João Batista antes de morrer. E é por isso que nós podemos ver que isto é mostrar a evidência de que o Senhor é o Cristo. Então, esses judeus possuem os seus olhos da carne muito claros, mas o olho espiritual são cegos. Então, eles não conseguiram ver o Senhor que estava andando na frente deles fazendo um milagre, não descobriram que ele era o Cristo. Por isso que em Mateus capítulo 23, o próprio Senhor Jesus, ele diz para os fariseus, chamando-os de cego, então precisam se tornar limpos por dentro, para que por fora seja limpo, porque pela aparência parecem limpos, mas por dentro são imundos. E se olharmos em Mateus capítulo 15 também, o Senhor disse, tudo o que tem plantado, se não for o que o meu pai plantou, pode deixar, porque o pai vai arrancar, que são cegos conduzindo cegos. Então existem fariseus, escribas, os líderes religiosos do judaísmo, mas eles são cegos, guias cegos. É um cego guiando outro cego. E cai num buraco. Então vão cair no buraco do inferno. Então o Messias que foi prometido pelo Senhor Deus estava na frente deles. Mas, mesmo que ele manifestasse, que testificasse que ele era o Cristo, eles não conseguiram crer nele. E é por isso que eles, para tentar matar o Messias, eles foram até Pilatos dizendo, por favor, capture o mate, ele precisa ser crucificado. Para que faça cair o pecado, o sangue dele sobre a cabeça deles e os filhos dele. Então, como é que eles podem dizer uma coisa dessas? Então, os líderes religiosos do judaísmo naquele tempo eram cegos. É por isso que em João capítulo 9, o Senhor já disse, então, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Então, e os religiosos começaram a dizer, fariseus disseram, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Então os líderes judeus eram cegos. Então até agora muitos cristãos, religiosos, parecem que têm uma boa fé, mas são cegos espirituais. Não conseguem ver a Deus de forma correta, não conseguem ver a sua própria forma, não conseguem descobrir essa verdade espiritual, então são cegos. Mas estes cegos, os olhos são cegos, mas o coração soube que Cristo era o Cristo. Por isso que eles aguardavam que o Senhor Jesus pudesse abrir os seus olhos. Então, quando eles começaram a clamar, as pessoas que estavam ao lado começaram a dizer, ei, silêncio. Então, começaram a falar, silêncio. Calem a boca. Eu vou te bater, hein? E vamos pensar nisso também. A própria multidão que seguia o Senhor Jesus
Eles sabiam que os cegos estavam clamando por Cristo, chamando que Jesus era o Cristo para que abrisse os seus olhos. As pessoas que seguiam o Senhor Jesus, os próprios que andavam com o Senhor Jesus, impediram. Se nós pensarmos nisso, muitas pessoas seguem o Senhor Jesus e estão à frente dizendo que creem no Senhor Deus, mas são aqueles que impedem aqueles que verdadeiramente querem receber a salvação. Eles os repreendem, não deixam para que sejam purificados. Acontece este trabalho. Então nós podemos dizer que isso é uma grande hipocrisia. Então o Senhor Jesus, enquanto passava, aqueles que eram cegos sabiam que se perdessem essa chance, jamais teriam uma chance como essas de novo. Por isso, para não perderem essa oportunidade, eles agarraram com ambas as mãos esta chance. E começaram a clamar, dizendo: esta é a última chance. Essa oportunidade não vai voltar. O Senhor ele já disse em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Existe um momento onde você pode achar o Senhor. É um momento onde o Senhor está passando. Então nós não recebemos a salvação quando quisermos. Nós temos uma oportunidade, um tempo onde podemos receber a salvação. Ele disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando é isso? Quer dizer que é uma chance para receber a salvação. Então, se você não receber a salvação, não está certo. Muitas pessoas perdem essa oportunidade. Muitas pessoas têm essa oportunidade que está se passando e não sabem disso. Então eles pensam, se eu perder essa chance, eu vou ter uma oportunidade depois. É isso que o diabo diz. Não faz agora, depois vai ter outra chance. Faz da outra vez, na próxima vez, e na próxima vez. A salvação você pode receber depois. Então você está indo para receber a salvação, você tem muitas dificuldades no meio do caminho, tem muitos trabalhos que impedem o trabalho. Então, realmente essa multidão que está impedindo, que está repreendendo, você vai contra toda essa dificuldade. Os cegos clamaram ao Senhor. Então muitas pessoas que o seguiam devem ter pensado assim. Realmente o Senhor é um Senhor santo. Como que o Senhor santo pode entrar em contato ou vai ouvir a voz dessa gentalha, desses cegos, desses miseráveis? Então eles desprezavam os cegos. Eles pensavam que o Senhor Jesus não ia dar ouvidos aos cegos mendigos. E é por isso que eles começaram a repreendê-los naquele tempo. Mas o que o Senhor ele diz? O Senhor, olhando para os cegos, olhando para os pobres. Então o Senhor ele veio buscar todas as pessoas que são desprezadas. Então pense bem, eles começaram a gritar, dizendo, ei, parem, façam silêncio. Mas eles não tiveram medo disso. Eles não temeram, mesmo com a dificuldade, eles clamaram. Então é uma questão de vida ou morte, não é? E eles precisam clamar.
Então pense bem, como eles estão impedindo para que eles se encontrem com o Senhor, o Salvador. Então, se essas pessoas elas são impedidas assim, como assim elas podem se encontrar com o Senhor? Não tem como. Mas estes cegos, eles determinaram em suas vidas, pensando, se eu não conseguir nessa oportunidade, eu não vou conseguir ser curado. Eu vou viver a minha vida como cego, como mendigo, como desprezado. E é por isso. A única chance que eles tiveram em suas vidas, eles chamaram o Senhor, clamaram. Eles tiveram esse problema importantíssimo para resolver. Então, todos esses problemas, todas essas questões, eles foram contra para poderem superar, porque eles estavam em desespero. Clamaram ao Senhor. Então, o Senhor, para cada homem existe a chance que o Senhor Deus permitiu para que recebam a salvação. Então, a chance está passando na frente de seus olhos, mas eles não sabem disso. Então, uma vez passa, você não percebe, passa 2 vezes, não percebe. As pessoas realmente olhando para essa oportunidade que está passando na frente deles, eles precisam determinar, precisam colocar em prática, em ação, precisam clamar para que o Espírito viva. As pessoas, quando têm um pouquinho de dificuldade, já ficam desesperançosas, já dizem, na próxima vez então. Porque se decepcionam dizendo, eu tive dificuldade, tive esse problema. Minha mãe não recebeu a salvação dessa vez, vai receber na próxima. E pode ser que você deixe passar. Se nós olharmos em Atos capítulo 17, em Areópago, apóstolo Paulo, quando ele estava falando com os atenienses, ele pregou a eles. Tomem, atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque eu vejo que vocês têm muitos ídolos, muitos santuários, e ali estava escrito em um dos altares, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E os atenienses, quando ouviram essa pregação, eles falaram o quê? Na próxima vez eu vou ouvir. Os homens não determinaram, não decidiram naquele tempo, dizendo, vou ouvir na próxima vez. Então, quando ele estava em frente ao governador Félix, ele e a sua esposa ouviram a palavra sobre o Senhor Jesus, tiveram medo, mas o que eles disseram? Por agora, vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Outra oportunidade eu vou ouvir. Tomás não percebe a oportunidade que está na frente de seus olhos, passando. Tomás, se nós olharmos em Atos capítulo 8, o eunuco que estava descendo da Etiópia, subindo da Etiópia até Jerusalém, o eunuco, não é? Mordomo Mor de Cândace, rainha dos etíopes. Ele tinha um grande poder, não é? Porque ele era superintendente de todos os seus tesouros. Ele veio para Jerusalém para conhecer a Deus. Então, de longe ele veio com essa carroça para ouvir a palavra. E no meio desse caminho, um homem poderosíssimo não estava sozinho. Ele tinha o seu carro, ele tinha muitos servos que estavam andando junto com ele, com certeza. E o Senhor Deus, realmente para Filipe, que era diácono, disse, vai para perto daquela carroça. E Filipe estava andando perto da carroça e ouviu que o eunuco ali
que lia a Bíblia, Isaías capítulo 53. Então, existe um resumo do Evangelho ali. Ele estava lendo aquela palavra. E o Filipe perguntou: Entendes tu o que lês? Então, o eunuco foi para o santuário, para o templo, para se encontrar com os escribas, fariseus, com muitos líderes religiosos. Ele com certeza deu muitas ofertas para aprender. Mas veio um homem realmente jovem, que aparentava ter nada, mas veio perguntando a ele: Entendes tu o que lês? Será que ele ia se sentir conformado vendo um homem simples falando com ele? Um homem comum? Porque ele havia se encontrado com fariseus, com escribas no templo. Então, se eu compreendo ou não, quem é você? Vai embora daqui. Podia ter expulsado, não é? Se ele tivesse feito isto, ali acabava tudo. Porque Senhor Deus enviou Filipe a ele. Então, o Senhor Deus disse para ele se aproximar daquela carroça. Porque ele vinha de um lado do sul e caminho que desce de Jerusalém a Gaza, de um lado para o outro para aprender a palavra. Ele não estava ali para ver como era Gaza, como era a Palestina, mas sim para aprender a palavra. O Senhor Deus enviou Filipe para este homem que busca a Deus. É por isso que perguntou a ele: Entendes tu o que lês? E este eunuco, se ele pensasse de forma errada, ele diria: Eu me encontrei com os líderes religiosos. Um homem que não é nada veio e está me perguntando se eu entendo alguma coisa? Que é isso? Se eu compreendo ou não, quem é você? Vai embora daqui. Você é barulhento demais. Ali poderia ter encerrado tudo. Mas ele parou a sua carroça. Ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E assim ele começou a explicar sobre a palavra de Isaías, sobre o Senhor Jesus, que é a verdade que morreu na cruz por nós, que os seus pecados caíram sobre ele. Ele foi ferido, moído por conta de nossos pecados. Isaías capítulo 53. Então é a palavra que mais nitidamente aparece o Evangelho. E ele perguntou: Tu crês nisso? Ele disse: Eu creio. E ali eles viram que havia água no meio do caminho. E vendo esta água, ele diz: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado e eles se separaram. Então, se nós olharmos a chance que esse eunuco teve, uma chance importantíssima que ele recebeu, ele não largou, ele se segurou e recebeu a salvação. E com certeza ele jamais deve ter retornado para os falsos, realmente religiosos, os falsos, realmente intérpretes da palavra de Deus. Se nós olharmos na Etiópia, por que tem tantos cristãos ateus nos dias de hoje? Nós podemos pensar que pode ser a influência desse eunuco. E é por isso que essa chance que ele teve, não pode perdê-la. Mas o que o diabo diz? O diabo diz: agora não é a chance. Na próxima vez você vai ter uma chance, na próxima vez você vai ter isso. Vamos, na próxima e na próxima. O diabo diz o que? Sempre é na próxima. Uma outra vez. Essa chance pode ser que não retorne. E o coração de buscar a verdade também vai se apagar futuramente. Então, se nós olharmos em Jeremias capítulo 29, versículo 13, como aparece: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós procurarmos e buscarmos o Senhor Deus, Ele se encontra conosco. Se eu tenho o coração de buscar afetuosamente pelo Senhor, fervorosamente, o Senhor, Ele nos ajuda para encontrar, acharmos o Senhor. Então, no dia que nós encontramos com o Senhor, é a chance dele. Então, quando nós recebemos essa chance, nós precisamos nos agarrar a essa chance. Então, o diabo, de qualquer forma, ele tenta nos impedir. Todos aqueles que dizem que creem no Senhor primeiramente,
Então pode ser que essas pessoas, elas impeçam os outros a receber a salvação porque dizem: "Ei, cala a boca, faz silêncio". Então, mas se você buscar de todo o seu coração, em desespero, com certeza, se você clamar pela salvação, o Senhor Deus vai atender às suas orações. É por isso que nós podemos ver aqui. Então, se nós olharmos em Jeremias capítulo 5, versículo 9, deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor. Então, se nós olharmos para o povo de Israel, enquanto eles passavam por essas dificuldades, eles eram capturados para a Babilônia como escravos. Na realidade, eles passaram por diversas dificuldades, quase de morte, para poderem ter o alimento da vida deles. Mas e para nós? Nós, para termos esse alimento espiritual, nós devemos colocar a nossa vida em risco. Nós precisamos ter essa determinação diante do Senhor, com um coração de suplicar, buscar essa graça do Senhor Deus. E com certeza Deus irá nos responder. E assim o Senhor realmente parou ali e disse: chama-os. Então será que o Senhor Jesus ouviu a alto clamor destes cegos? Não, não é porque a voz deles era muito alta que o Senhor os chamou. Não, o Senhor, ele tinha muitas pessoas ao seu redor. Tem muitas pessoas que o seguiam, mas o Senhor conhece o coração de todos eles. Então, se nós olharmos em Lucas, capítulo 19, havíamos o Zaqueu, não é? O publicano em Jericó. O Senhor foi a Jericó, entrando em Jericó, muitas pessoas seguiam o Senhor. E ali um homem chamado Zaqueu, que queria ver o Senhor, e ele tinha uma multidão. E Zaqueu era de pequena estatura, mesmo querendo ver o Senhor, ele não conseguia vê-lo. Porque tinha muitas pessoas e o Senhor estava no centro. E é por isso que ele correu adiante e subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. Subiu naquela árvore para ver a Cristo passar. Eu não sei se ele queria somente ver o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus que passava, ele clamou dizendo: Zaqueu! O Senhor já conhecia o nome dele, o Senhor sabe todas as coisas, nem conversou com ele, mas já sabe o seu nome. Não é alguém que foi dizendo: Senhor, aquele homem ali, ó, naquela árvore, pequenininho, está vendo ele ali, ó? Ele é um homem publicano muito famoso, ele é rico, ganha muito dinheiro, mas de forma suja, ele é pecador. Será que alguém foi e disse isso para o Senhor Jesus? Não. Ninguém não disse nada sobre ele para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já sabe de tudo. Então ele queria ver o Senhor Jesus, havia muitas pessoas ali, passava de um lado para o outro, ele, já que era pequeno, não conseguia ver o Senhor Jesus. Ele subiu no sicômoro para ver ao Senhor. Então, com certeza, a forma dele deve ter sido muito engraçada, não é? Um homem pequeno em cima de uma árvore, mas não importava o que os outros pensavam, ele queria ver o Senhor Jesus subiu na árvore. Mas o Senhor o avistou primeiro. O Senhor já disse: aquele homem chamado Zaqueu, ele quer me ver. É por isso que ele está sobre o sicômoro. Então o Senhor está vendo o coração de todos. É por isso que o Senhor, quando foi para o sicômoro, ele disse para ele: Zaqueu, venha para baixo, desce. Hoje me convém pousar em tua casa. Ninguém disse que ele era o Zaqueu. O Senhor a avistou primeiro e o chamou. O Zaqueu com certeza deve ter se assustado para receber o Senhor com muita alegria.
Então ele disse: Senhor, se eu tenho realmente defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O Senhor nem disse sobre isso, mas ele foi e disse sobre os seus bens. Ele mesmo já está falando sobre a vida errada que ele tem e resolvendo diante do Senhor. Das coisas que eu tenho roubado de alguém, que eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicado. Então eu vou pagá-los. E metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Nós podemos ver esta é a verdadeira forma dele. Não é agora mais por palavras, é a vida de Zaqueu. Se tornou assim. É por isso que o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o Senhor viu o Zaqueu primeiro. Um homem cheio de pecado, mas um coração de querer ver o Senhor. O Senhor conhece tudo isso. Aqui nós temos muitas pessoas assentadas. Então, mas nós não conseguimos memorizar todos os rostos aqui, todas as pessoas, mas o Senhor, Ele conhece a todos nós. Se nós olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 30, também já diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então o Senhor, Ele conhece muito bem a nossa situação, mais do que nós mesmos. Ele contar os fios dos nossos cabelos, será que o Senhor está contando o fio dos nossos cabelos porque não tem nada para fazer? Não! Isso significa que o Senhor, Ele conhece toda a nossa situação. É por isso que esses cegos desejavam afetuosamente se encontrar com Cristo. Eles desejavam abrir os seus olhos, e o Senhor Jesus já soube disso primeiro. Por isso que o Senhor disse realmente para chamá-los. E o Senhor tocou nos seus olhos para que sejam abertos. E se nós olharmos no meio disso, Bartimeu que aparece em Marcos, ele tinha sua capa, não é? A capa fedorenta. Ele abandonou a sua capa e correu para Jesus. Quando nós vamos para o Senhor Jesus, toda a minha vida suja eu preciso despir. Então vamos trocar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 1. E se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despongeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então está dizendo para despir do velho homem, para vestir do novo homem, para seguir o Senhor Jesus, todas essas coisas, nós devemos nos renovar no Senhor. Vamos procurar a palavra de Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao 9. Nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas, agora, desponjai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Assim como nós vestimos dos trapos da imundícia, agora nós iniciamos uma nova vida.
Agora as pessoas que receberam a salvação para servir o Senhor, para seguirem o Senhor. Agora uma nova vida se inicia. Ou se nós pedimos a imensa graça diante do Senhor Deus, com grande súplica, o Senhor Deus parece que não está ouvindo, mas Ele, na realidade, está ouvindo todas as coisas. Tem momentos que o Senhor, Ele atrasa um pouco para ver o quanto que nós temos o coração de suplicar, o coração de buscar ao Senhor. Eles disseram, Senhor, desejamos vir. Senhor, eu desejo vir. Eles têm um coração realmente suplicando, em desespero. O desejo deles era ver. É por isso que, já que não conseguiam ver, se tornaram mendigos, tiveram uma forma miserável. Mas eles não disseram para o Senhor, dizendo, Senhor, me dê um pouquinho de dinheiro. Eles não pediram tesouros, riquezas. Eles pediram o quê? Eu desejo ver. Então, ver a luz da vida. Ver a clareza da vida. Isso significa vida. Luz de vida. As trevas significam morte. Então, até agora também, para todos aqueles que buscam o Senhor, todos aqueles que suplicam, anseiam, esperam para o Senhor está perguntando a eles, o que é que você quer? O que tu pedes? Que pedes? Mas as pessoas oram, mas se nós olharmos no tema que eles oram, eles dizem, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, me dê isso. Ah, meus filhos, minhas filhas, para que entrem numa boa escola, para que possam ter um bom emprego, para poderem viver bem. Ah, que o trabalho do meu marido tenha sucesso, todo mundo tenha saúde. Pedem isso, aquilo, as coisas carnais, as coisas reais, as coisas materiais. São tantas as pessoas que buscam isto. Dizendo, oh, Senhor, salve meu espírito. Senhor, me ajude para que eu nasça de novo. Senhor, me dê a esperança espiritual, eterna, esse coração de suplicar. Quantas pessoas fazem essas orações? Quase não tem. Eles pensam que só de ir para a igreja já receberam tudo. Então, realmente eles dizem, ah, você crê em Jesus? Ele fala, ah, eu vou para a igreja. Você vai para onde? Para a igreja ali, ó. Você crê no Senhor Jesus ou não? Ele fala, ah, eu frequento a igreja, é por isso que eu creio. Não. É crer que nós estamos vendo. Ele fala, não, mas eu tenho obras, eu tenho isso, tenho zelo. Então eles falam, ah, pastor, eu faço isso, faço aquilo, eu dou minhas ofertas, meu dízimo, e com certeza eu vou ser abençoado por Deus. Então você precisa ir para o céu para que você receba o galadão ou recompensa. Se você não vai nem para o céu, como é que pode acontecer uma coisa dessas? Quando é que você recebeu a salvação? Isso que é importante. Até agora as pessoas pedem coisas erradas. Olhem para os mendigos. Os mendigos começaram a falar, me dá um pouquinho de dinheiro, me dá um trocado. Me dá algo de comer para a vida. Será que eles pediram uma coisa dessas? Não, eles não pediram nada disso. Eles pediram para nascer de novo. Pediram para que possam compreender a verdade. Então, algo que é mais necessário para eles. Eles estavam suplicando diante do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus permite a eles. O Senhor Deus tocou em seus olhos para abrir-lhe os olhos. Então, isso não somente pela palavra, mas com a sua própria mão, o Senhor tocou, fez com que eles pudessem ver. Então, quando seus olhos se abriram, quem foi a primeira pessoa que eles viram? Foi o Senhor Jesus. Eles viram ao Jesus. E o restante das suas vidas, como eles devem viver, eles aprenderam diante do Senhor. Eles seguiram o Senhor no momento, naquele exato momento. Então agora passou as coisas antigas, agora a luz de vida, uma nova vida se inicia. Não se tornam mendigos jamais. Agora abre os olhos. Por que são mendigos? Não são mendigos. Passaram das trevas para a luz.
da morte para a vida. Então, se nós olharmos em Atos capítulo 26, versículo 17 e 18, palavra de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 18. A partir do versículo 17, eu irei ler. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a verdade de que nós recebemos a salvação, nós pregamos esse evangelho. Esse evangelho foi pregado e chegou a nós. Os olhos são abertos. Quando você recebe a salvação, seus olhos são abertos. Quer dizer que os olhos santos para poderem ver a Deus, o olho espiritual para ver o mundo espiritual, para ver o reino eterno de Deus. Então o Senhor fez abrir estes olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus. Então Satanás, eles têm um poder realmente nas trevas. Então, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então vamos procurar Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 17. Versículo 17 e 18, vamos ler todos juntos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, os dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o Senhor Deus, Ele nos deu o entendimento para conhecermos o Senhor Deus, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, iluminando os olhos do vosso entendimento. Em outras palavras, iluminando os olhos do nosso coração. As pessoas que não receberam a salvação são cegos desde a nascença. Após a salvação, seus olhos são abertos. Nós podemos ver a Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. Nós podemos ter a esperança gloriosa de podermos ver este mundo. Então, podendo ver o reino do Senhor Deus, ter os olhos espirituais. Então, quer dizer que passou de cego àquele que vê, que enxerga. Então, agora nós podemos seguir ao Senhor. O cego, ao abrir os olhos, ele segue ao Senhor. Então, o que o Senhor ele já nos diz? Aquele que recebeu a salvação segue a graça do Senhor Deus, junto do Senhor. Vive a vida junto do Senhor. Então agora a vida miserável acabou. Agora você vive uma nova vida. Tem um objetivo para uma nova vida. E seu entendimento da graça de Deus. Agora a vida de glorificar e agradecer a Deus. Então, quem recebeu a graça e não sabe estar agradecido, isso é um problema, isso é o pecado. Que se você recebeu a graça, você fica agradecido. E nós olhamos em Salmo 116, versículo 12. Vocês memorizaram essa palavra? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Já pensaram sobre essa palavra? Após nós recebemos a salvação, nós vivemos a nossa vida para retribuirmos essa graça. Essa graça é imensa, mas nós somos muito pequenos.
Mesmo que morramos 100 vezes, não temos como pagar toda a graça que recebemos. Através da graça que nos amou, mesmo que eu não consiga retribuir, o Senhor, através da sua graça, com este meu corpo e espírito, me tornarei escravo do Senhor. Então, é um coração fraco, um corpo miserável, mas eu me sujeitarei ao Senhor. Eu vou viver servindo ao Senhor. Mesmo que eu não consiga retribuir, mesmo que eu não consiga pagar tudo, eu preciso viver uma vida para retribuir todas as coisas. Então, se nós olharmos em Lucas capítulo 17, vamos procurar. Lucas capítulo 17. Palavra de Lucas capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 15. A partir do versículo 14, eu irei ler. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então o Senhor está subindo a Jerusalém. E passando pelo mar da Galiléia, haviam 10 leprosos que clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Por favor, nos faça limpo. E é por isso que o Senhor diz: Mostrai-vos aos sacerdotes. Os leprosos, quando ficam limpos, a primeira coisa que precisam fazer é mostrar o seu corpo para o sacerdote. E o sacerdote, ele determina se está limpo, ser limpo para aqueles que foram purificados. Então, mostrar-se ao sacerdote significa que é para mostrar que estão limpos. E os leprosos, enquanto estavam indo, então toda a lepra desapareceu, eles estavam curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E o Senhor Jesus perguntou a ele: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então o Senhor, enquanto ia, quando os curou, não disse para eles retornarem quando estivessem purificados. Mas é algo lógico que, se eles foram curados pelo Senhor Jesus, é retornar para glorificar ao Senhor, para agradecer ao Senhor Jesus. Isso é algo normal. Porque pensa bem, quem está agradecido precisa voltar para agradecer. Agradecer ao Senhor, precisa saber como agradecer. Então, será que é só mostrar para o sacerdote isso é fazer bem? Não. Primeiro você precisa crer que o Senhor o curou, o Senhor o salvou, e precisa voltar para agradecer. Então, mas um voltou glorificando a Deus. Ele voltou para o Senhor, ele se ajoelhou na frente do Senhor, se prostrou em terra e disse que estava agradecido. Então, o Senhor disse: não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Então, nós que recebemos a salvação, nós recebemos a salvação de igual maneira, mas algumas pessoas realmente vivem com grande agradecimento através da salvação que receberam, mas tem outros que vivem sem agradecerem, vivem uma vida de não glorificarem ao Senhor. Então, vivem se satisfazendo somente nas coisas do mundo. Será que realmente eles têm agradecimento a Deus? Através da graça que receberam, uma vida de glorificar a Deus.
Então é isso que o Senhor deseja. Onde estão os 9? Então o Senhor está realmente muito decepcionado, entristecido. Então o samaritano que aqui aparece é um homem que é desprezado pelos judeus. Mas somente o samaritano retornou para glorificar a Deus. Então o homem que veio glorificar a Deus, ele disse, é somente este gentil, esse estrangeiro? E o Senhor disse a ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este homem voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E o Senhor disse a ele, vai-te, a tua fé te salvou. Então, os 9 leprosos foram curados da lepra que tinham, mas não é a salvação do Espírito. Então, aquele que, por fim, retorna para o Senhor para receber a salvação, é a estes que têm a promessa. Aqueles que agradecem a graça do Senhor Deus recebem uma maior graça. Então, e assim a nossa vida realmente difícil vai terminando. E agora vamos começando a viver uma vida onde seguimos ao Senhor. Uma vida realmente santa. Uma vida para darmos glórias ao Senhor. Então, primeiramente, para agradecermos ao Senhor Deus que nos permitiu essa salvação. Então, para podermos glorificar ao Senhor Deus com a nossa vida mudada, para podermos glorificar ao Senhor, precisamos viver esse tipo de vida para o Senhor. Então, primeiramente, você precisa realmente ser leal ao Senhor Deus, se entregar para o Senhor para viver uma nova vida. E essa é a vida de uma pessoa que recebeu a salvação. E aqui também, uma coisa que nós devemos saber: o Senhor Deus ele permite as chances da salvação para todos os homens. Isaías 55, versículo 5. Então, o Senhor já disse para o procurar realmente no determinado tempo. Então, da mesma maneira, o cego, ele realmente soube que o Senhor Jesus estava passando. Se o Senhor Jesus passar uma vez, pode ser que jamais ele tenha a chance de se encontrar com o Senhor. As pessoas, elas perdem essa chance. Então, isso é algo muito triste. Então, a se perderem uma vez, pode ser que se torne muito difícil para você se assegurar novamente. Que o diabo, ele fala, não, na próxima vez você consegue receber a salvação. Na próxima vez você consegue fazer isso. E vai atrasando e atrasando. E essa próxima vez, ele apaga o coração de querer receber a salvação. Tu quase recebeu a salvação, quase foi para o reino dos céus, mas tem muitas pessoas que vão para o inferno. Isso é algo muito triste. Nós não devemos perder a nossa chance. Não perder a chance para receber a salvação e também não perder a chance de que eu possa fazer algo para o Senhor. Como em Gálatas capítulo 6. No versículo 10 diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, existe um tempo para fazermos o bem. Não vamos perder o bem. Então, vamos fazer este bem para todos os santos. Então, e essa é a chance que o Senhor Deus vai nos permitir. Então, a graça para nós recebermos a salvação também, o Senhor Deus nos permite a oportunidade. E as pessoas que ainda não receberam a salvação, tem pessoas que desejam receber a salvação, mas eles dizem, na próxima vez. Então, seria ótimo se recebesse, fazesse a consulta com o pastor, conversação agora, mas as pessoas falam, não, vou fazer daqui a meses, depois de semanas. Depois passa e perde essa chance. Você perde a chance para poder pregar. Você precisa pregar enquanto você tem chance. Então, se você realmente perde essa chance, pode ser que essa pessoa perca essa chance para sempre, para a eternidade, o reino dos céus. É por isso que devemos utilizar muito bem esse tempo e a chance que o Senhor Deus nos permitiu, para que as pessoas possam receber a salvação. Sabem o grito do Espírito? Dizendo realmente,
Senhor, realmente tenha misericórdia de mim. Esse é o grito do cego. Então, com este coração, o Senhor irá aceitar todas as nossas orações. É por isso que toda essa oportunidade que recebemos, ainda nós já não temos muitas chances. Vocês ouviram a chance, não é? Os Estados Unidos atacou o Irã. Então pode ser que agora uma grande guerra aconteça. Então, a última guerra vai acontecer em Israel. Então, realmente estamos em um momento muito difícil. Então, se caso o Irã e os Estados Unidos guerrearem, então já começou agora. Se nós olharmos o Estreito de Hormuz, está sendo fechado agora. Vai acontecer uma crise do petróleo, crise da economia. Antigamente aconteceu muitas vezes assim. E é por isso que Ezequiel capítulo 38 fala sobre a última guerra, onde a Rússia irá atacar a Israel e o Irã estará à frente para guerrear. Entenderam? Então, na realidade, o Irã é a antiga Pérsia. Então, antes era um país pró-Estados Unidos, mas tornou um país realmente anti-Estados Unidos, inimigo, realmente agressivo e hostil aos Estados Unidos. E isso tudo aconteceu há pouco tempo atrás. Não é muito tempo que a Pérsia passou de pró-Estados Unidos para Irã, realmente anti-Estados Unidos. Então, ele realmente morreu nesse ataque e acredito que maiores problemas estão por vir. Eles vão para um processo onde vamos morrer todo mundo junto. Você quer me matar? Eu vou te matar também. Vamos morrer todos juntos. Quando acontecer uma guerra nuclear, todos vão morrer. Então, nós precisamos saber disso. As pessoas não estão mais sãos da consciência. Nós estamos vivendo em um mundo difícil, em um mundo perigoso. E é por isso que nós, agora que recebemos a salvação, nós precisamos guardar a nossa fé. Nós que recebemos a salvação, precisamos viver como que somos salvos, dignos. E a chance que nós temos para pregar o Evangelho, ainda não temos muito tempo. É por isso que devemos utilizar todo o nosso máximo para podermos pregar a palavra do Senhor. Nós todos precisamos participar desse trabalho da evangelização. Então, vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso, nós te agradecemos, pois nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, realmente nós fomos salvos diante do Senhor Deus. Nós fomos discernidos de forma santa para podermos estar dentro desse rebanho santo do Senhor Deus. O restante de nossas vidas, que o Senhor Deus nos conduza realmente em nossas vidas para fazermos a sua vontade. Senhor, nós que recebemos a salvação agora, nós todos agora para não desperdiçarmos a nossa vida, para que nós possamos viver para a sua glória, para podermos cumprir o seu trabalho, para que nós possamos viver de forma correta. Por favor, nos conduza. Se ainda houver pessoas que ainda não receberam a salvação no meio de nós, que o Senhor Deus permita para que possam receber a salvação nessa chance, para que muitos espíritos perdidos possam retornar para o Senhor e um grande trabalho possa ocorrer. O restante de nossas vidas, nós dependemos da graça do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.